Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Começando aqui mais um vlog de produção. Convido você, né, já no início desse vídeo, a se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreva e ative o sino no modo todos, porque assim você não perde nenhum dos meus conteúdos que eu trago por aqui, tá ok? Então, gente, essa produção aqui, vocês estão vendo que já está iniciada, de um par de tapetes e provavelmente será a minha última aqui do mês de julho, tá? Eu acho que eu vou fazer, não sei, talvez adiantar algumas produções, fazer algumas bases, mas de produção finalizada, essa aqui será a última, tá bom? Então, eu fiz aqui já comecei, né? Fiz 3 carreirinhas no cinza, 3 no grafite. Cinza e grafite, eles são da Predileto. Vou fazer aqui um detalhe no amarelo, esse aqui amarelo é o canário, tá? Ele tá um pouquinho mais estourado, mas é aquele amarelo bonito que todo mundo gostaria de ter, né? Esse aqui tem muito tempo que eu tô com ele. Já usei em muitas produções, né? Era com de 1 quilo. Na época eu adquiri ele com a Michele, né? Michele Mesquita. E era aquele amarelo, gente. Era não, aquele amarelo bem lindão mesmo. Então eu vou utilizar aqui, eu acho que só uma carreirinha em cada tapete. Então ainda vai sobrar para uma outra produção, tá? E esse amarelo aqui, ele é da Cadore, tá bom? Então, esse grafite já falei para vocês. E também vou colocar o preto, tá? O preto, que também era predileto. Então, gente, é mais um parzinho de tapete, né? Para minha produção. Vou dar andamento aqui na produção, né? E volto para mostrar para vocês como que tá ficando essas combinações. Eu acho que vai ficar perfeito, né? Nessa combinação. Eu já fiz, não lembro se foi assim. Eu acho que eu coloquei o miolinho de outra cor. Ai, gente, não lembro como que foi que eu fiz. Um jogo de banheiro nos tons de cinza, tá? Vou ver se eu consigo deixar a foto e passando aí pra vocês. Mas ficou lindo, né? E com certeza isso também vai ficar muito perfeito, tá bom? Então é isso, já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Oi, pessoal, voltando aqui para atualizar o vídeo com vocês. E eu já finalizei o meu par de tapete, já tá aqui todo finalizado. Já já eu mostro para vocês porque, gente, eu resolvi acrescentar mais uma produção nesse vídeo. Eu preciso fazer, né, uma peça para presentear uma das colegas aí do grupo de artesãos. A gente faz da seguinte forma: no mês de aniversário, né, de cada uma, a gente presenteia, né, cada um com o seu artesanato. Tem vários tipos de artesanato dentro do grupo, que eu já falei para vocês. Então, essa peça eu vou presentear para uma das meninas que fez aniversário nesse mês de julho, né? Claro que foi também o meu mês. E depois eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês tudo que eu ganhei, né, delas. Vai ser um vídeo bem legal, porque vocês verão artesanatos diferentes, né? Tem crochê, tem macramê, tem só o amigurumi, tem costura criativa. Gente, é bastante coisa, tá? Então, eu vou trazer um vídeo depois mostrando para vocês, né, os meus presentinhos aí que eu recebi dela. Então, eu preciso produzir uma pecinha, né, para me presentear a colega. Então, eu resolvi fazer esse tapetinho aqui. Só que, gente, eu não sei se vai sair um tapete ou se vai sair um centro, porque eu tenho essas flores diferentes, né? Tenho várias flores de várias cores que eu vou fazendo ali, aproveitando o restinho do barbante, ou então aproveitando um tempinho. Esses aqui eu sei que foi aproveitando uma sobra que eu tinha do rosa chá. Então eu fiz, né, dois squares aqui. Aqui é o square tradicional e aqui é a florzinha rasteirinha. Então, eu tenho várias flores dessa aqui. E eu sempre estava pensando, né? Vou fazer uma coleção aí, né? De tapetes avulso no modelo chamariz. Só, gente, que quando eu fui fazer essa peça aqui, é que eu me dei conta que eu já tinha passado o verde aqui e o tapete chamariz é emendado no verde. Então, eu vou fazer aí, talvez eu vou providenciar um outro modelinho para fazer as outras flores. Porque para fazer o modelinho chamariz, assim, emendando na cor da base, ele vai ficar bem grande e um pouquinho estreito, né? Então, eu vou fazer esse aqui, mas eu tô pensando que ele vai ficar mais
um centrinho, né, de mesa retangular, tá? Porque eu não vou fazer a quantidade de carreiras para atingir a largura de um tapete, porque vai ficar o comprimento bem grande, né? Eu acho que vocês entenderam aí. Então, eu produzi aqui, hoje é quinta-feira, esse vídeo vai amanhã para vocês. Eu produzi hoje, né? Fiz a junção aqui no cru. Não trouxe para vocês, mas é o cru, né? E fiz mais 2 carreiras. Então, ao total aqui tem 3 carreiras no cru. Fiz 2 no areia, tá bom? Então, eu vou colocar essas cores aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, né? É o rosa bebê da Predileto. Esse rosa aqui, eu acho que o nome dele era rosa claro. Mas ele tá um pouquinho mais escuro do que vocês estão vendo aí. E ele é da Cadore, tá bom? E tenho também aqui uma sobra de rosa chá. E que ele também é da Cadore, tá? Tô olhando aqui dentro porque os da Predileto tem um nome aqui. Então, se não tem, ele também é da Cadore porque basicamente são as 2 marcas que eu tinha aqui, né? Tinha, né? Porque... Tô falando tinha porque agora eu tenho também Eco Brasil e Euro Home, né? Alguns cones que vocês viram aí na comprinha. Então, pessoal, eu vou produzir essa peça aqui, né? E vocês verão já já o resultado. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu comecei a fazer aqui, né? Que eu me dei conta que era separado, né? Emendando no cru, eu pensei no bico, né? Porque o bico, para dar certinho, tem que ser aquela quantidade de carreiras, mas emendando no verde. Mas aí, gente, eu tava fazendo uma contagem de ponto e vi que se você juntar também com o barbante na cor da base e fizer a quantidade de carreiras aqui, números ímpares, também dará certo, tá? E outra coisa que eu ia falar para vocês, que eu segui a dica da Rai de fazer uma carreirinha com 2 correntinhas e outra carreira com uma corrente. E eu já estou amando o resultado, porque olha só, gente, tá muito retinho, bem retinho mesmo. Eu já fiz tapetes retangulares que não ficou assim aquela coisa estranha, né, com os bicos arredondados, porém não ficou tão reto igual esse, tá? Então, eu amei essa dica e sempre que eu for fazer tapetes retangulares, eu vou seguir a dica aí da Rai, tá bom? Então, esse modelinho aqui, eu acredito que muita gente já conhece, mas eu vou deixar assim na descrição do vídeo a videoaula, né, desse tapete maravilhoso, que lá ela tá unindo no verde, tá bom? E é claro que eu vou fazer algumas produções de base, né, para me juntar no verde e para me fazer esse modelinho também, tá bom? Então, fique aí comigo que já já eu volto com o resultado dessa peça e mostrando aqui o meu par de tapete, que ficou também uma maravilha essa combinação, tá bom? Voltei aqui, pessoal, já vou mostrar como que ficou essa peça, né, que eu tô chamando de mini trilho, tá? Porque ficou aí numa largura de trilho de mesa, né, e ficou uma peça bem pequena. Então, mini trilho ou centrinho retangular, não sei, gente, mas ficou legal, né? Eu gostei. E eu utilizei aqui apenas essas 2 cores, né? O rosa chá e o rosa claro da Cadore. Como eu resolvi diminuir a quantidade de carreiras, então não teve necessidade de colocar mais uma cor. E aqui eu fiz, gente, com 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 carreiras e mais as 2 carreiras do bico, tá bom? Então, fiz lá, seguindo as dicas da Rai, do mesmo jeitinho. As alterações que eu fiz, claro, né, quantidade de carreiras, diminuí 2 carreiras. E também, na parte aqui do cantinho aqui, para passar desse leque do canto pra cá, eu fiz uma correntinha, tá? Lá ela não faz correntinha, eu fiz uma correntinha. E a outra alteração também que eu fiz foi dos picôs. Os meus picôs eu faço apenas com 2 correntinhas, tá? Então, são até alterações aí que não percebe tanto, né? E olha só, eu gostei muito da dica, né? Falando que mais uma vez pra vocês, da dica da carreira de uma correntinha e uma outra com 2. Porque ficou bem legal, bem retinho mesmo. Eu gostei demais, tá bom, gente? Então, essa pecinha aqui, já falei pra vocês que é pra presentear uma colega do grupo de artesãos. Mas se eu fosse vender ela, seria R$20. Eu anotei
né, na minha produção do mês, porque eu quero ter aí uma noção de quanto que eu vou estar produzindo em valor, tá bom, pessoal? Então, ela ficou pesando, deixa eu ver que eu anotei aqui, 226 gramas, tá? Ficou um pezinho aí bem legal, tá ok, pessoal? Então, eu vou tirar essa peça e vou mostrar aqui os tapetes, né, como que ficou essa combinação. Então, pessoal, olha só como que ficou o meu par de tapetes, né? Deixei um ali fechadinho, mas daqui a pouco eu vou abrir para vocês verem. Eu achei que ficou perfeito, né? O amarelo, ele combinou bastante com os tons de cinza. Na verdade, gente, muitas cores combinam com os tons de cinza, né? Rosa, laranja, o rosa bebê. O que você colocar com tom de cinza, ele vai ficar perfeito, tá? Então, eu achei que ficou muito lindo esse resultado. Esse modelo aqui, nem sei, gente, que modelo é esse. A base é bem comum, bem simples, nessa base de bloquinhos, né? Eu fiz aqui 3 carreirinhas no cinza, 3 no chumbo, 2 no preto. Eu nem trouxe o preto aqui, mas tem bastante ainda. Uma no amarelo canário, outra no preto. E fiz o bico aqui cinza com chumbo. Eu tô falando chumbo, gente, mas esse aqui é o grafite da Predileto, tá? Na marca Predileto, ele tem o nome de grafite. E olha só, esse bico eu fiz do mesmo jeito, né, do tapete florescer. Porque vocês viram aí que eu venho sempre fazendo esse biquinho aqui, mas eu coloco, né, picôs. Dessa vez, como eu tava com um pouquinho de pressa para finalizar, eu resolvi fazer, né, as alcinhas de correntinhas, né, porque aqui é um ponto baixo e 2 correntinhas. E ficou assim, gente, eu achei que ficou perfeito. Tô até pensando em aderir a essa forma de fazer, né, quando eu for fazer esse modelinho. É claro que o modelo em si, né, olhando assim, não ficou exatamente como é o tapete florescer, né, porque eu fiz essas carreirinhas aqui adicionais, né, 3 carreirinhas de bloquinhos. Eu acho que no tapete florescer são apenas 2 carreiras de bloquinhos. E também a primeira carreira aqui é diferente, né? Mas assim, visualmente, né, ficou bem parecido. Claro que o bico ficou do mesmo jeito. E eu tô pensando em fazer, né, sempre esse detalhezinho aqui, quando eu for fazer esse modelinho aqui. Vou ver, gente, porque eu gosto muito de picô. Eu acho que fica muito perfeito. Embora demore mais um pouquinho aí, mas deixa a peça bem perfeita. E olha só como que ficou. Eu achei que ficou lindo. Eu fiquei pensando, gente, um jogo de passadeira nessa combinação iria ficar perfeito. Mas não tem como, né, porque o material que eu tenho aqui é pouco, cinza. Eu até tenho cinza fechado, deixa eu ver, tenho. Mas esse aqui, claro que não daria, né? O grafite também, eu tenho um fechado. Sobrou essa quantidade aqui. Todas essas quantidades aqui ainda dá pra fazer, né? Eu acredito que dá sim pra fazer um outro par de tapetes, né? Vai que eu faço aí, né? Resolvo fazer um aí. Não sei, gente. Ou então daria pra fazer mais uma peça e transformar em jogo de banheiro, né? Mas a princípio vai ficar esse par de tapete mesmo, tá bom? Bora falar agora sobre as medidas e o peso. Ele ficou, gente, bem menor não, sem exagero. Mas ficou um pouquinho menor do outro par de tapetes que vocês viram aí nos tons de rosa e caramelo. O tom de rosa, ele ficou 66 por 47. Esse aqui ficou 65 por 45. Eu acredito que foi por causa, né, dessa carreirinha aqui, né, que deu essa pequena diferença. Porque, querendo ou não, o picô, ele aumenta aí um pouquinho o tamanho, tá bom? Então, ele ficou 65 por 45 e pesando 594 gramas. O par de tapetes nos tons de rosa, ele ficou 680, né? Então, esse praticamente 100 gramas, quase 100 gramas a menos do que o par de tapete nos tons de rosa. E eu vou falar para vocês que eu dei uma reformulada aí no valor. Eu falei que esse par de tapete eu estaria vendendo a R$ 60. Mas eu tava pensando, eu vou colocar 65, tá? Porque aí se o cliente pedir desconto, eu vou conseguir vender a 60, tá bom? Vai depender da situação, né? Porque dependendo da situação, a gente já precisando vender, eu vendo até por 50, tá, gente? Então, vou abrir o outro aqui pra gente finalizar esse vídeo.
E olha só, que visão perfeita, né? No par de tapetes, fica bem lindo, né? Com os dois juntos. Se vocês quiserem tirar um print, olha só, que perfeição, né? Eu achei que ficou muito lindo. Então, é isso, pessoal, nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.